Vale. Informação com credibilidade. 7h44. Luiz Rogério da Silva, o Rogerinho, é o nosso convidado desta terça-feira. Ele é presidente do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto, SAMAI de Tijucas, e vai nos falar mais a respeito do importante trabalho desta autarquia, principalmente sobre as últimas realizações do SAMAI em prol da estabilização do abastecimento de água aqui em nosso município. Rogerinho, muito bom dia, obrigado por ter atendido o nosso convite aí, viu? Mais uma vez estamos aqui para fazer uma conversa franca sobre o SAMAI de Tijucas, sobre as realizações nesses últimos 120 dias, do qual estamos à frente da administração da autarquia. Perfeito. Na última vez que aqui esteve, você nos falava sobre o planejamento, de algumas ações que o SAMAI faria para a estabilização aí da falta de água em alguns locais pontuais. Agora essas ações já foram realizadas, é isso? Sim, na verdade é um privilégio poder contar com uma equipe de trabalho como o SAMAI tem no nosso município, E que com a nossa força de trabalho dos nossos colaboradores, nós conseguimos atingir algumas metas, do qual nós tínhamos feito um planejamento de curto prazo. Especialmente algumas localidades no bairro de Joaia, algumas localidades aqui no Jardim Progresso, próximo a Areias. Algumas situações foram pontualmente resolvidas. É bem verdade que a cidade em si ainda precisa ganhar uma característica que o sistema ainda não possui, que é a equalização, ou seja, a pressão de nível de água, a pressão de metragem de água de altura, seja sempre estável na cidade inteira. O que a gente tem observado durante esses 3 meses, Sidney, é que durante a semana nós temos essa falta de equilíbrio ainda, essa falta de equalização. Estamos atendendo com água todo o município praticamente, mas realmente ainda existe uma variação dessa pressão. Em algumas localidades mais altas, mais distantes, a pressão cai ao longo do dia, especialmente em época de calor. Nós observamos nos últimos dias que já começou a fazer um friozinho, então a pressão se mantém um pouco mais elevada, mas por conta também do fenômeno climático que estamos vivendo, que é uma época de seca, nós também conseguimos ter problemas com essa questão da pressão de água, porque as pessoas acabam utilizando para outras coisas, Utilizam para lavar calçada, molhar jardim, e isso aumenta muito o consumo. Perfeito. É engraçado que nós colocamos medidores de pressão espalhados pela cidade. Em 16 pontos da cidade nós temos medidores de pressão. Acompanhamos essa pressão diariamente, 2 vezes por dia, inclusive, de manhã e à tarde. E observamos que de manhã a cidade amanhece com uma pressão de água razoavelmente boa, e no começo da tarde ela já se perde bastante, essa pressão. E o que se observa é exatamente que nós precisamos resolver esse problema, e para isso nós vamos fazer algumas intervenções pontuais também, para que no próximo verão nós não tenhamos esses problemas que aconteceram nos verões passados, especialmente no verão do ano de 2019-2020, e 2020-2021 já foi minimizado, porque nós temos produção de água hoje suficiente para atender, mas precisamos dar uma qualidade, equalizar essa questão da pressão, da pressurização. Nós agora, como falava, estamos vivendo um período de estiagem. Esse período de estiagem também nos prejudica tanto na captação quanto no consumo, que as pessoas acabam utilizando com molha, de uma maneira geral, molha, poeira, enfim, isso tudo causa problema no abastecimento. Então, o que a gente pede para as pessoas, e vem aquela questão, se chove falta água, se não chove falta água também. Na verdade, não há falta de água, graças a Deus, a não ser algumas questões pontuais. Por exemplo, nós estamos com vazamento em rede na Nova Descoberta, estamos trabalhando desde final de semana, ainda não conseguimos localizar o vazamento. Então, tem algumas dificuldades assim, mas são pontuais. Vamos fazer, estamos também com algumas dificuldades ainda no bairro do Timbé, apesar de ter mudado lá o sistema também, foi outro lugar que a gente quase que resolveu 100%, ainda falta alguns detalhes, existe um vazamento lá que também vai ser realizado
a identificação e o conserto, né? E pontualmente a cidade precisa dessas grandes obras. O prefeito Eloy e o vice-prefeito Sérgio têm entendido da importância disso, vão nos ajudar. A prefeitura vai ajudar também o SAMAI a realizar 4 importantes obras ao longo dos anos aí, né? Mas inicialmente agora já previsto para a abertura do processo licitatório essa melhoria na adutora que vem da estação de tratamento de água lá da Itinga até na SC 410. Nós vamos fazer uma remodelagem ali, uma modelagem nova de uma coisa que já existia, mas que a gente entendeu e a engenharia entendeu que é preciso ser feito imediatamente. Então, nos próximos dias aí, nós já vamos fazer essa importante obra que deve melhorar bastante essa questão da pressão na cidade. Quando a gente fala daquela localidade, estamos falando da adutora que traz a água para o abastecimento de todo o município, praticamente. É que ali existem 3 adutoras, 2 de 250 e uma de 150. Elas, na verdade, estão todas interligadas uma na outra e nós vamos separar de 150 para ser abastecida só pela 150, para não perder pressão nas de 250. É uma ideia simples, mas uma obra que vai ter uma importância grande para a cidade, né? Porque ela volta a ter uma rede em cima da ponte, ao lado da ponte de Tinga, certo, que nós não tínhamos mais, caía só na adutora subaquática de 400, e a gente sempre se perguntou, e se essa adutora um dia der problema? A cidade não teria uma segunda opção de abastecimento, poderia ficar sem água 2, 3 dias, até porque é complexo. Sim. Quando fala em subaquática. Sim. E também, quando ela sai na estrada, ela injeta nessa de 150. Então se pensou de trazer essa 150 pelo lado da ponte, continuar pelo lado e tirar essa injeção da 250 na 150, o que vai dar pressão na de 250, entende? Perfeito, então, perfeito. E nós ficaríamos com uma alternativa, queira Deus que não, mas né, tudo é imprevisível, um cano dentro d'água, embaixo do rio, de repente pode haver um rompimento, é uma operação sempre que precisa de especialização para fazê-lo, né? Porque temos que, inclusive, às vezes envolver mergulhadores, enfim, é uma situação e, evidentemente, a cidade poderia ficar um longo período com problema de abastecimento de água. É bem verdade que a 150 ela não vai conseguir abastecer 100%, mas é uma reserva técnica para que possa realmente oferecer um mínimo de água aos munícipes aqui do centro de Tijucas, da cidade de Tijucas de uma maneira geral. Teremos algum plano B, portanto. Um plano B, exatamente, um plano B. Mas são obras importantes que a gente vai fazer, né? Está em curso um estudo de modelagem, né? O prefeito determinou algumas situações pontuais que se fizesse e a gente está fazendo com um estudo de engenharia, né, para ver qual é as melhores situações. A gente sabe, por exemplo, que a Avenida Carlos Humberto Ternes aqui, a P2, aqui vai sentido Joaia, é uma rodovia nova, é da época da continuação da Walter Vicente Gomes, da SC 410, essa parte aqui do Compre e Fácil em sentido Joaia, né? É uma avenida daquele porte, daquela magnitude que não tem adutora de água. Impressionante. Eu não sabia. E ela tem assim uma rede pequena de 100 que sai lá do cantinho da Viola e vem até no loteamento Feller. Por isso que o loteamento Feller muitas vezes também está prejudicado no que se refere a abastecimento de água. Perfeito. Aquela região Terraza, Comprão, agora o loteamento grande que tem na rua Nova Trento, enfim, essas situações todas, nós pretendemos fazer uma adutora que sai da Ponte da Joaia, né, uma adutora de 300, vir pela Avenida Carlos Humberto Ternes, aqui até o Compre e Fácil, ligando com a Bayer Filho. Então, talvez seja também uma solução que possa atender bem os bairros Joaia, o bairro 15 de Novembro, mas isso tudo é estudo de modelagem. Se sabe também que nós precisamos rever aquela adutora que sai da captação de água, né, e vem até a estação de tratamento de água. São 4 quilômetros de rede. Certo. É uma extensão bastante grande e nós precisamos fazer.
Então essas são obras que não se fazem rapidamente, porque depende inclusive de viabilidade técnica, viabilidade de meio ambiente, ambiental, tecnicamente são obras complexas. Mas, enfim, né, nós temos hoje a nossa adutora que passa em terras particulares, que tem dificuldade de acesso, que a gente quer estar pensando, tem um pensamento, tem um projeto, um pré-projeto de trazê-la pela estrada, né? Enfim, são grandes obras que levam tempo, que tem um custo elevado, mas o prefeito e o vice-prefeito têm estado atento e cobrando bastante essas situações no que se refere à água, e especialmente o abastecimento de água, que eu espero que no próximo verão a gente tenha uma normalidade de pressão. Tem outras alternativas técnicas, né, que também vamos poder aplicar, que é um plano B também, né, que seria um booster lá, um grande motor que ficasse dando pressão rede afora. Mas estamos ainda no aguardo para ver essa modificação que iremos fazer já nas próximas semanas. Acredito que até mês de junho, meados de julho, nós tenhamos concluído essa ligação das redes de 150 e 250 no bairro de Tinga, desde a ponte, desde a cabeceira da ponte parte Porto de Tinga, até parte da metade ali que interliga com a SC 410. Uma obra complexa, mas que será realizada em breve, né? A gente pede que as pessoas ainda nos ajudem. Eu sempre disse que o SAMAI, ele só é viável com a colaboração de todos. Sem né? dúvida. Ele não tem outro caminho, né? Como falei ainda há pouco, nós estamos vivendo agora um período de estiagem. Impressionante como sexta e sábado a pressão da rede cai. Naturalmente porque as pessoas utilizam para fazer a limpeza das suas casas, né? Utilizam para outras finalidades a água e acaba caindo, dando uma queda de pressão muito grande. Então, sabe, e domingo nós temos o pleno abastecimento da água, né? Pois aí não se faz essas operações. Domingo se tem água com bastante pressão, pode perceber. Então, às vezes as pessoas, sabe, precisa de uma pressão a mais de água. Domingo é o dia que se tem mais pressão de água. De fato, nós mantemos atentos todos os dias, 4 vezes por dia, medição das nossas caixas, dos nossos reservatórios, e recebemos todos os dias, de manhã, meio-dia, às 6 da tarde e à meia-noite, o nível dessas caixas, o que nos dá a informação se o sistema está completamente operando 100%, né? E ultimamente a gente tem conseguido operar ele 100%, sempre com as caixas no seu limite máximo. Certo. Inclusive com uma sobra de água, que talvez essas adutoras possam ser atendidas por essa sobra de água que se tem. Agora, como falei também, nesse período de estiagem a gente já sentiu um pouco de queda de produção. Então tem que sempre estar atento, as pessoas colaborando, com certeza terão uma água com pressão na sua torneira, enfim, né? Nós atendemos muito poucas coisas do que se refere à falta de água nos últimos meses, muito pouca reclamação de falta de água, é muito pontual. E precisamente foi atendido nos últimos 60 dias 93 reclamações por falta de água. Dessas 93, o importante dizer é que 48 era porque o registro de casos estava fechado, não era falta de água. 48 de 93? É mais que a metade. Olha só. Né? Então nós temos esse detalhe, sabe? Quando as pessoas reclamam de falta de água, é importante perguntar para o vizinho, né? Se na casa do vizinho tem água, se não tem, na região. Muitas vezes a pessoa liga para o plantão, liga para o SAMAI lá, né? E quando liga para o SAMAI se desloca uma equipe, vai lá, chega lá, não era problema na região, era um problema pontual, ou seja, da pessoa. Do registro fechado. Registro fechado, às vezes a peneira entupida do hidrômetro, acontece também, né? Mas às vezes o problema é pontual. Porque geralmente a falta de água, quando existe falta de água, atende vários vizinhos ali, todo mundo está sem água, né?
Impressionante, que dado impressionante. Mas é aquilo que a gente falou desde o começo, né? A gente precisa passar informações, nós precisamos passar informações para as pessoas. As pessoas ainda não têm o hábito de receber essas informações ainda, né? A comunicação SAMAI é uma comunicação que tem que funcionar um pouco melhor. A gente reconhece que a nossa comunicação ainda tem falhas. Temos procurado melhorar isso também. Esse canal de relacionamento com o cliente, esse canal de atendimento com o cliente, né? Procuramos fazer uma resposta rápida, procuramos dar a informação certa e procuramos resolver os problemas que são muitas vezes pontuais. Por exemplo, estou falando Nova Descoberta. Nova Descoberta, desde final de semana, temos uma equipe trabalhando, é uma operação extremamente complexa, que passa abaixo da SC, dentro de uma tubulação de água. A nossa água passa dentro de um bueiro, né? Um tubo de água. Então tem que tirar primeiro aquele material que tem lá, é bem complexa, mas a equipe está trabalhando, tentando resolver o mais rápido possível, mas realmente existe problemas hoje de abastecimento pontuais, assim. Mas graças a Deus temos uma equipe muito boa, né? Os funcionários do SAMAI realmente fazem toda a diferença. Eu digo ao presidente que das interações que a gente tem que falar reclamações, porque muitas eram dúvidas que as pessoas mandavam pra gente aqui, né? Se diminuiu bastante nos últimos dias, isso é fato, sabe? Só pra gente pontuar, já estamos às 8h01, só rapidamente, como a gente citou o assunto dos hidrômetros, quais os principais problemas vocês têm constatado na utilização dos hidrômetros por parte da comunidade? Os hidrômetros nós vamos fazer uma campanha em breve, né? Estamos já substituindo alguns hidrômetros. E, infelizmente, tem pessoas que quebram o hidrômetro, colocam pregos, tem todo tipo de fraude de hidrômetro. Certo. Né? Tem encontrado bastante problemas assim. A gente, em breve, estará fazendo esse trabalho, né? Recuperando esse hidrômetro, lembrando as pessoas, hidrômetro é uma coisa que é inviolável, não se pode violar. Uma violação desse de hidrômetro causa desde multa até suspensão do fornecimento, né? E quando você faz isso, você não prejudica só você prejudica a cidade e você prejudica o seu vizinho. Eu sempre falei também, né, da questão de as pessoas estarem atentas ao social, mas estar atenta à solidariedade, né? O sistema de água, a água que chega para mim, que eu abuso, que eu gasto, que eu deixo a minha boia, e agora vem esse período com a pressão maior, tem que dar uma revisada nas boias, né? Porque aí a pessoa acaba deixando, porque o seu hidrômetro está parado, aí ele não paga água, ele deixa por conta, fica vazando água. Isso é um problema, porque quando você desperdiça água, né, você prejudica outro que não tem tanta água. Às vezes não é nem no mesmo bairro. Claro. Por exemplo, Santa Luzia é um bairro bem distante que tem bastante dificuldade de água. Né? Nós temos que resolver Santa Luzia, vamos fazer também uma rede de Santa Luzia. Né? Mas que não é a mesma dificuldade, por exemplo, de quem mora no bairro do Sul do Rio. O Sul do Rio tem água suficiente, bastante água. Não é? Veja bem, quando eu desperdiço aqui, eu posso estar fazendo falta no outro lado da cidade. Perfeito. Então, cabe essa consciência. Essa violação do hidrômetro, essa caça de vazamento oculto, né, é extremamente importante para ajudar o sistema todo. Não é só para ajudar você no consumo, na fatura, né? Então a gente diz, aumentou a água. Não aumentou a água. Ela tem um realinhamento previsto, mas não aumentamos durante a pandemia. O prefeito Eloy, nos últimos anos, não admitiu que se aumentasse a água, inclusive por conta da instrução da ARES. Quem faz isso não é nem a prefeitura, não é o SAMAI. Quem regula essa questão do aumento é a agência reguladora, não somos nós. A agência reguladora tem feito alguns pedidos para que se faça um realinhamento da nossa fatura, que a nossa fatura é o valor mais baixo de toda a região. Certo. Né? E nós vamos, estamos aguardando a Câmara, ao qual também tenho sempre que saudar e cumprimentar os vereadores que têm sido parceiros do SAMAI. Tem um projeto lá do Refis para ser votado, deve ser votado. Vai ser o Zero a Dívida SAMAI, que eu já falei aqui. Ótimo. Em breve, né? Essa semana também, a partir de amanhã, começa a inscrição do processo seletivo. Nós temos
vagas para operadores, engenheiro químico e engenheiro sanitarista. Então, essas coisas também vão dar uma modificada no SAMAI, né? Vai ajudar o SAMAI. E fora a complexidade que nós temos, que é a área de esgoto, que a gente pouco fala, mas que precisamos também estar atentos às ampliações e às necessidades da rede atual, que realmente tem muitos problemas para serem resolvidos. Falaremos né, oportunamente só do esgoto. Só do esgoto. Vamos falar sobre isso. É necessário. Tem muita coisa para se falar do esgoto, não tenha dúvida, né? É um sistema extremamente complexo, que está com bastante dificuldade de operação, até porque as pessoas também pouco conhecem, né? É uma coisa nova da cidade. Perfeito. Precisamos ampliar, precisamos melhorar, precisamos colocar a operação em acordo com tudo que precisa, mas aí também vem a colaboração das pessoas, porque cada coisa que é descartada irregular no sistema de esgoto sanitário causa transtorno. Vivemos um período de seca que diminui a água, mas melhora para a partir do esgoto, porque não há infiltração de água de chuva no esgoto sanitário. Certo. Mas quando vem período de chuvas, nós temos problemas com o esgoto sanitário por conta dessa infiltração da água da chuva também. Perfeito. Então é bem complexo de essa se situação. entender, né, o sistema. Isso é outra questão, o esgoto é outra questão que eu acho que merece um serviço informativo bastante intenso para que a comunidade entenda, né? Sem dúvida, porque realmente foi colocado o sistema de esgotamento sanitário na cidade. Poucas cidades do Brasil e de Santa Catarina têm esgoto sanitário, né? Tijucas atende parte da sua população, mas poucas cidades têm, conhecem e sabem utilizar. Pois é. Né? Essa é a grande dificuldade. Realmente foi talvez uma oportunidade que se teve que não se aproveitou ainda de estar trocando essa ideia com a comunidade. E esperamos que as escolas voltem rápido, que a gente vai fazer esse trabalho educativo nas escolas, né? Não só da água, mas como do esgoto também, da sua importância para que a gente possa tocar adiante os trabalhos. O prefeito Eloy e o Sérgio Cardoso, nosso vice, tem sempre, semanalmente, cobrado grandes ações, mas quase que diariamente falamos e conversamos a respeito de desafios que nós temos pela frente, entre eles, né, o grande boom imobiliário que a cidade vive no momento, com vários loteamentos sendo aprovados, e que nós temos o desafio tanto de mandar água quanto de mandar esgoto. Esse é o grande desafio, prever a cidade para daqui anos gradativamente. Por isso, essa previsão das mudanças dessas adutoras, que nós precisamos, quando eu falo em adutora, por exemplo, essa adutora que sai da captação e vem até na estação de tratamento de água, é 4 quilômetros de rede. Certo. Né? Mas nós precisamos entender que ela precisa ser feita, né, num período de médio prazo, mas que possa atender a cidade em 2025, né? Em 2024, e olha, 2024 é ali, né? Se eu for pensar em ciência ambiental, etc e tal, as coisas, vai um ano e alguma coisa para poder fazer isso. Justamente. Então você vê bem, com obra, então, estamos em 2021, com obra, com tudo, execução, tarará, isso vai dar lá 2023, 2024, já batendo na porta do colapso, do estrangulamento. Perfeito. Da mesma forma, essa obra aqui da Avenida Carlos Humberto Ternes, da P2, né? Nós precisamos, só que essa não pode esperar esse tempo todo. Justamente. Agora, com essa obra da Beira Rio, parte da Beira Rio aqui tem uma rede de 200 que abastece a cidade, mas parte dela entre o CTG Fazenda Eliane, que todos conhecem, a pedra está sendo retirada. Sim. Retirando o paralelepípedo, vai receber uma camada de rachão de base para ser colocado o asfalto. Infelizmente, tem partes ali que a nossa rede precisa ser rebaixada, né? Porque senão ela não vai comportar a compactação desse material. Então é outra obra que acontece, né? E SAMAI, como as obras do SAMAI são sempre... muitas vezes, né, 90% enterradas, né, tanto esgoto quanto água, as pessoas não se dão conta, mas existe essa dificuldade aqui. Talvez até com a execução da obra da Beira Rio vai ter problemas, às vezes, de abastecimento, que pode romper uma rede dessa, uma rede em carga. Verdade. Pensa uma rede, um cano desse de 200 ali, ele está com peso bastante grande e ele precisa, às vezes, afundar. Temos
e teremos desafios grandes pela frente. Falaremos sobre eles. Muito obrigado. Só deixar à disposição da comunidade o contato do SAMAI, presidente. Sim, o SAMAI está funcionando sempre, né? No horário das 8h, meio-dia, da 1 às 5 da tarde. Nós temos lá um plantão também, né? Tá os números de telefone no site, mas o número do telefone do SAMAI durante o horário é 3263-4065 ou ligue grátis lá o 115. 115? 115. Muito ligação mais prático. As pessoas perguntam, mas por que 115? É um número padrão oferecido pela Anatel, como é o bombeiro, como é SAMU, como é... Serviços essenciais. Serviços essenciais. Então, o 115 pode ligar, né, nesse horário, e for a partir das 5 ou antes das 8 da manhã, você pode ligar no telefone de plantão. Utilize lá o nosso site. O site tem vários serviços que podem ser feitos por ele. samaitijucas.com.br, www.samaitijucas.com.br. Ali você pode tirar a segunda via de fatura, pode fazer vários serviços ali. E em breve, né, acho que talvez na próxima semana, ou mais, um pouquinho mais, nós teremos também um autoatendimento, né, como fosse um caixa eletrônico, certo, né, que será colocado lá em parceria com o supermercado Coque, que vai facilitar de quem vai lá na Zebrinha, que quer tirar a sua fatura, a segunda via da fatura, que esqueceu a fatura em casa, né, tendo o número da matrícula, igual um caixa eletrônico de banco, vai ter lá a oportunidade de ter um autoatendimento. No Hipercoque? No Hipercoque. Que bacana. A princípio vamos fazer lá uma experiência, né? E estaremos oferecendo mais esse serviço nos próximos dias. Muito bem pensado. Bom trabalho, sempre às ordens, viu? Muito obrigado, obrigado à Vale, né? Estamos à disposição. Um grande abraço a todos os nossos colaboradores, um grande abraço a toda a comunidade de Tijucas. Muito obrigado pela colaboração, muito obrigado pela paciência, porque realmente o trabalho está sendo feito, mas é um trabalho de paciência. Nós aguardamos e temos a certeza que vamos vencer vários desafios ao longo desse ano e em breve trarei outras novidades, né? Um abraço a todos da administração municipal e aos meus amigos secretários, enfim, a todas as pessoas, a Câmara de Vereadores, a toda a comunidade que tem sempre ajudado e olhado com muito carinho para o SAMAI. E lembre-se, faça a inscrição para o processo seletivo, né? São cargos de operador de ETA, cargo de engenheiro químico, engenheiro sanitarista e assistente social, que em breve, com a assistente social, nós estaremos colocando e daremos mais informações sobre a tarifa social e sobre a caixa d'água social que foi aprovado na Câmara. Perfeito. Grande abraço. Muito obrigado a você que nos ouve através do rádio. Acompanhe também o nosso trabalho via internet. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Rádio Vale Tijucas, e siga os nossos perfis no Facebook, no Twitter e Instagram. Basta procurar Rádio Vale Tijucas.